Senhora presidente, senhores vereadores, agradecer ao vereador Fantinel a nossa troca de espaço nessa semana. E quero lhe dizer, vereador Fantinel, que casou direitinho, porque eu tinha essa fala preparada para falar no dia que eu lhe cedi. E acabei indo na reunião almoço da SIC, onde nós estivemos recebendo aqui o espanhol José Piqué, e fala muito daquilo que eu acredito na transformação das cidades. E aí eu fiz questão de retomar um projeto de lei que eu protocolei em 2021, trazendo um exemplo do que vem acontecendo em São Paulo. E que eu já fiz referência aqui, mas hoje eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais, porque São Paulo já tem toda a legislação pronta, que é o incentivo fiscal e patrimonial para a ocupação de prédios históricos na cidade de São Paulo, e que pode, obviamente, ser muito bem utilizado aqui em Caxias, porque nós temos, a cidade tem na veia o empreendedorismo, e eu faço questão de trabalhar esse assunto, porque ele trata, vereador Zanquim, de desburocratização, ele trata de liberdade econômica, ele trata principalmente de sensibilidade social, né? E a gente percebe pelas ruas da cidade quantos espaços estão com a placa aluga-se. Quantos espaços estão com a placa vende-se. E obviamente que isso cresceu muito no período pós-pandemia, porque esse enfrentamento ficou muito forte. Então, a gente tenta buscar soluções para isso. E São Paulo tem um grande trabalho feito. São Paulo denominou como programa Requalifica Centro. E obviamente que Caxias do Sul pode ser bem ampliado isso, porque nós não temos um centro histórico conflagrado na cidade. Nós temos vários pontos históricos em Caxias do Sul, mas nós não temos um centro histórico como tem São Paulo, né? Como tem Porto Alegre, como tem outras grandes cidades do país e do mundo. Caxias do Sul tem essa região de São Pelegrino, um pouquinho mais, né? Em virtude da chegada do trem, de alguns prédios que ali tem. Mas Caxias do Sul tem muitos prédios históricos que estão espalhados pela cidade, o que não deixa de ser positivo na minha humilde visão. Então eu trago aqui todo esse processo que São Paulo vem trabalhando. São Paulo, inclusive, delimitou a data dos prédios históricos. São Paulo definiu como edificações construídas até 23 de setembro de 1992. Isso é uma análise que cada cidade deve fazer daquilo que tem a oferecer ou daquilo que tem de construção histórica com o passar dos anos. Eu quero chamar a atenção para essa tela. Tá? Isso a gente prevê no projeto que eu protocolei aqui na Sacada em 2021. Mas São Paulo tem diversas possibilidades de incentivo à ocupação desses prédios históricos. E aqui tem diversos pontos que eu concordo com todos. Inclusive, a gente acrescenta pontos a esse trabalho que São Paulo vem fazendo. Eu vou ler alguns deles, porque são importantes, né? De quem ocupa esses prédios históricos, que é remissão de crédito do IPTU, isenção de IPTU nos 3 primeiros anos, né? O IPTU com isenção pelos prazos de 5 anos depois da ocupação, redução da alíquota do ISS, isenção de ITBI aos imóveis, objetos de requalificação. Então, o vereador Cadório, por exemplo, adquire um imóvel, ele recebe a isenção do ITBI para poder investir naquele imóvel. Isenção de taxas municipais. E eu sugiro ainda a utilização dos índices construtivos nesses processos todos. Que ele vai dar uma outra visibilidade, ele vai dar uma nova oportunidade. Inclusive, eu acredito que os índices construtivos eles possam ser renovados a cada 5 anos. Porque se tu vai manter o prédio histórico, tu precisa cada vez mais de incentivo. Então, esses pontos todos de São Paulo são muito importantes, mas também eu acredito que dá para se trabalhar dentro dessa legislação a questão dos índices construtivos como incentivo. Pode passar, Cleber. São Paulo delimitou uma área, né, que é esse espaço do centro histórico conflagrado lá na cidade, que vem recebendo.
E eu trago aqui nas próximas imagens a quantidade de legislação que São Paulo já produziu. Pode passar, Clever. A quantidade de legislação que São Paulo já produziu, ó, Lei 17.577, um regime específico para requalificação das edificações na área central, a Lei 17.844, que trata dos parâmetros de uso e ocupação, o Decreto 61.311, que é extremamente importante porque ele trabalha a questão do retrofit, né? Que é um formato que os arquitetos, engenheiros utilizam na requalificação desses espaços todos. Pode passar. O decreto 62465, ele qualifica esse projeto. Aí os decretos atualizando essas legislações todas. Pode passar. E aí, além dos decretos, tem as portarias lá de São Paulo. E essa portaria 78, ele acelera e ele agiliza os processos e fluxos internos necessários para essas aprovações. Se esses prédios já estão com dificuldade, o município não pode ficar criando barreira e dificultando o acesso a essa legislação. Então, eles inclusive criaram um procedimento de fluxo interno para acelerar esse processo de ocupação dos prédios históricos, dando segurança para os servidores e, obviamente, dando segurança também para os empreendedores. Então, essas portarias, né, elas criam essa comissão especial de avaliação, que eu também defendo isso na minha legislação proposta, que dão celeridade e dão possibilidade de ocupação. Vereador Zanquim, seu a par, depois eu dou sequência. Vereador Felipe, é uma baita ideia, um baita projeto, porque as grandes cidades, não grandes só em termos de tamanho, mas você pega Nova York, Florença, enfim, cidades que a gente tem como referência, elas preservam a sua arquitetura. E eu gosto muito da palavra incentivo, muito mais do que subsídio, mas incentivo. E o incentivo, ele tem um paralelo, a palavra incentivo, que é alavancagem. Você incentiva e alavanca cuidar, melhorar. E Caxias do Sul tem tantos locais para serem preservados, né? Então, por mais moderno que seja Miami, tem um local lá só onde os cubanos chegaram. Por mais moderno que seja Florença, tem um lugar preservado, ambientado. E com esse incentivo fiscal, nós teríamos que implementar isso em Caxias do Sul. Seria um projeto fantástico, porque anima, né? Digo, vou cuidar da minha área. E Caxias do Sul tem muitas áreas turísticas, né, em cima da sua arquitetura e do seu patrimônio, mas muitas vezes, vereador Felipe, abandonadas. E é isso que esse projeto vem a alavancar. Então, parabéns, eu acho muito bacana e tomara que isso vá à frente. Obrigado. Obrigado, vereador Zanquim. A ideia é essa, né? A gente seguir aqui provocando, a gente já fez um estudo muito grande em cima disso no gabinete, com a assessoria, das possibilidades que isso pode gerar para a cidade. Sem dúvida nenhuma, né? Começa com a preservação dos prédios históricos, questão cultural, questão histórica, de tudo aquilo que representa. Vai além, né? Vai além, porque a gente vai trabalhar a questão cultural, mas vai gerar emprego, vai gerar renda, vai incentivar o turismo. Então, é sem fim a quantidade de benefícios que esse tipo de legislação pode gerar. Obviamente, né, vai apresentar quantos prédios históricos da cidade vão poder ser frequentados, né, vão poder receber agência de viagem, casas de dança, cafeterias, cervejarias, espaço para vinho, enfim. A gama de possibilidades é muito grande. Então, eu vou seguir firme nesse conceito, defendo muito isso e acredito que o município pode avançar demais nessa área e cada vez mais procurar esse incentivo. Vereador Lucas, seu a parte. Obrigado, vereador. Olha, parabéns pelo tema trazido. Isso realmente vem ao encontro, né, de toda essa preservação que se quer fazer, inclusive nesses prédios públicos, históricos. Aí a gente fala de Maesa, fala lá da questão da parte do trem, lá em Forqueta, de Risso. Mas também vem ao encontro das questões dos prédios que estão ainda na mão de particulares, né, de famílias. Nós temos muitos
prédios que a família chega no momento e diz, tá, mas e agora? Preciso preservar, e aí tem toda uma questão. Eu me lembro quando eu ocupava uma cadeira no COMPAC, né, no Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural, das famílias se depararem. Poxa, eu tenho um prédio aqui de 100 anos de idade, que tem todo um custo, não pode ser demolido em função de legislação, né, e preservação, mas também como que vai fazer na questão, enfrentar esses custos, né, professor Zanquim? Né? De IPTU, de todos os critérios de salvaguarda daquele imóvel. Então, essa legislação ela vem ao encontro disso tudo para a gente poder preservar. Né? A cidade precisa se modernizar, mas também preservar todo, né, este acervo de imóveis, né, da cultura, da arquitetura e da história do nosso município. Parabéns pelo tema. Por solicitação do vereador Felipe, segue em declaração de líder, bancada do MDB. Sem dúvida, vereador Lucas. E a gente estudou muitos casos no país. Porto Alegre está dando muito certo isso. Está fazendo acontecer Porto Alegre. Eu estive reunido lá no início do governo do prefeito Sebastião Melo com o secretário César Schirmer, na época que estava gerenciando a recuperação, né, a revitalização do centro histórico de Porto Alegre, com um investimento de milhões de reais, mas que a gente sabe o que virou Porto Alegre hoje. Né, a quantidade de pessoas que estão investindo em Porto Alegre, turistas que estão vindo a Porto Alegre para conhecer essa mudança. O Salt Summit está aí para mostrar o que foi feito. Né? Se não tivesse sido feita aquela recuperação da orla, talvez o Salt Summit não acontecesse no Rio Grande do Sul. Né? Talvez procurasse uma outra casa. Então, pode passar, Cleber. Então, eu tenho certeza que esse tipo de legislação ele vem para dar celeridade e mostrar o quanto isso é possível nas cidades. Eu estive conversando, aqui a gente colocou fotos de alguns exemplos em Caxias, né? Nós temos lá o Taná, tem o Lanifício lá em Galópolis, tem a Maesa, tem o espaço aqui em São Pelegrino. Então, são vários espaços, alguns exemplos aqui, né? Nós temos quantas casas na Avenida Itália que daqui a pouco podem servir a ser ocupadas por um restaurante. O que acontece no mundo inteiro, nós precisamos atualizar isso para Caxias do Sul. Pode passar, Clever, pode passar a próxima. E aí, na reunião da SIC, na segunda-feira, eu estive acompanhando a palestra do José Piquet, que defende isso, que trabalha isso, que transformou Barcelona no que Barcelona é hoje. Né? Tive um contato muito, muito, muito interessante com ele, se colocou à disposição, inclusive, de auxiliar nesse processo todo, mostrou as possibilidades. Né, me deu até, me mandou pelo WhatsApp um site de Barcelona que contempla várias situações que aconteceram lá. Até peguei alguns exemplos aqui, um hangar que foi transformado em espaço de produção artística, uma cooperativa que virou a casa dos autores, de atores lá de teatro, uma fábrica que virou um espaço de artistas visuais e de projetos, a sede, uma das sedes da Philips, né, que hoje é um espaço de dança e arte, uma fábrica de tecidos que virou um espaço de criação artística hoje, além de cinemas, enfim, várias formas de ocupação que podem ser utilizadas aqui em Caxias do Sul, né, como agências de viagem, café, cervejaria, restaurante, escola, loja, bom, enfim, uma gama de serviços que podem ser prestados aqui na cidade de Caxias do Sul. E que eu tenho convicção cada vez mais, né, em cima de tudo aquilo que a gente estuda, que a preservação de prédios históricos, ele representa preservação da história, recuperação da história, preservação da cultura da cidade, preservação do patrimônio público, patrimônio histórico, patrimônio particular também, desenvolvimento econômico, geração de emprego, geração de renda e, sem dúvida nenhuma, incentivo ao turismo, incentivo muito forte ao turismo. Então, a gente traz exemplos aqui, a gente estudou muito legislação, estudamos muitas possibilidades. Acho que São Paulo tem uma gama de leis e decretos e normativas bem completa para ser adaptada para cada cidade. E isso tudo, o que é? Desburocratização, liberdade econômica, e principalmente sensibilidade social. E é isso que a gente vem defendendo, procura apresentar aqui como forma de incentivo e de ideia, e que Caxias do Sul possa entrar nessa onda
né, de preservação histórica, porque a Maesa é uma possibilidade dentro da cidade, mas nós temos quantos espaços, quantas casas que podem virar empresa, né, e manter a preservação histórica. Existem vários exemplos, né, vereador Zanquim, de casas preservadas que acabam virando a recepção de um hotel e atrás da casa foi construído um hotel, né, com todas as adaptações que o mundo exige nos dias de hoje. Então, possibilidades existem, o que a gente precisa ter é vontade política para fazer funcionar e colocar Caxias do Sul gerando ainda mais emprego e renda e Caxias do Sul se tornar parceira do empreendedor, parceira de quem defende a cultura, parceira de quem defende o turismo. E aqui são possibilidades que já vêm acontecendo no mundo inteiro e algumas delas bem próximas da gente, a 120 quilômetros aqui em Porto Alegre. Então, agradecer, senhora presidente, a representação na reunião almoço da SIC, segunda-feira, porque é um assunto que para mim é muito caro, muito importante, né? Não tenho a sua capacidade de pronúncia nos nomes, né, em inglês ou espanhol, mas tentei, né, arranhar um portunhol com o José Piquet, né? E aprendi muito com ele, né? E tive a alegria de poder trocar o WhatsApp com ele. Ele está totalmente à disposição da gente, da cidade, para auxiliar a gerenciar esses processos e mostrar o quanto, né, Barcelona evoluiu e o quanto Medellín evoluiu, o quanto Porto Alegre está evoluindo, quanto outras cidades do mundo que apostaram nessa linha transformaram o futuro, né, pensando em algo lá na frente. Então, fica aqui possibilidades para Caxias do Sul e nós temos a legislação protocolada aqui ainda em 2021 e a gente espera que nos próximos anos nós tenhamos a capacidade de transformar Caxias do Sul ainda mais em um local para desburocratização, liberdade econômica e sensibilidade social. Obrigado, senhora presidente. Obrigada.